Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje eu trago para vocês a ideia desse modelo de porta celular exclusivo para quem é iniciante, para quem não sabe ou tem medo de pregar zíper, de costurar zíper, de colocar botão. Então olha como que é simples o fecho, com tecidinho mesmo a gente vai fazer. Aqui ele tem um bolsinho para guardar celular de cá, outro bolsinho para guardar de cá, e aqui no meio também fica com o acesso que eu coloquei aqui. Alguns cartões, dá pra guardar dinheiro e tal, porque depois que fecha, ó, fica protegidinho, tá vendo? É uma peça bem legal e facinha de fazer, vocês podem fazer inclusive de lembrancinha, tá? Quero convidar você a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita. Clica no sininho aqui embaixo, ativa aí para receber todas as notificações, para você receber aí. Pessoal, então para fazer essa peça, eu cortei a medida de 26 centímetros por 46. Uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Aqui eu tô usando manta R1, tá? Os tecidos que eu tô usando, tanto principal quanto forro, é tricoline 100% algodão. Aqui o tecido principal já coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha na beiradinha toda a volta, tá bom? A gente vai precisar também das alcinhas. São 2 tiras de tecido. Uma menor, tamanho 23 por 10, e essa maior, tamanho 36 por 10. Aí aqui, ó, eu fiz aquele esquema da dobra, tá? Então, 10 centímetros assim de largura. Na hora que eu tava lá com o ferro de passar ligado, dobrei ao meio, passei o ferro, abri, dobrei as 2 pontinhas encontrando aqui no meio, passei o ferro novamente e dobrei mais uma vez. Isso eu fiz com as duas, tá? Eu vou reservar que a gente vai usar ela logo mais. Aqui eu vou colocar, ó, o meu tecido principal de frente pro forro, tá? Bem alinhadinho, depois eu vou alfinetar direitinho, mas primeiro nós vamos fazer as marcações aqui. O que a gente tem que fazer? Vou dobrar aqui ao meio, pontinha com pontinha, e marcar aqui em cima, aonde fica certinho o meio, com um pique, bem pequenininho, tá, gente? Uma caneta e uma régua, a gente vai marcar desse pique pra baixo 7 centímetros. Então, bem ao meio do pique, eu vou fazer um risco, então, de 7 centímetros. Depois que eu fiz esse primeiro risco, bem do ladinho aqui, ó, eu vou fazer mais um e do outro lado, outro. E o que eu vou fazer aqui, ó? Uma costurinha nesse risco de cá, começa com retrocesso, vem, costura aqui embaixo e sobe aqui na lateral, tá? Aqui, ó, após eu ter feito a costura, eu vou pegar aqui a tesoura e eu vou cortar esse excesso de material que ficou aqui, ó. Cuidado para não cortar muito perto da linha. Então, ficou assim. O que nós vamos fazer aqui agora, ó? Uma costura com um pé de máquina aqui nas laterais e aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou deixar uma abertura de uns 10 centímetros sem costura, então não vou costurar para poder desvirar a peça, tá? Depois que eu passei a costura, gente, a gente vai cortar o excesso de manta. Aqui, ó, principalmente nesses 2 biquinhos, a gente faz um corte assim na diagonal. O excesso de manta que tiver aqui eu vou tirar, só que onde eu não costurei, onde eu deixei abertura para desvirar, eu não corto o excesso da manta, porque fica mais fácil na hora de fazer o acabamento da dobra. Aqui na lateral também, ó, eu vou tirar um pouco desse excesso para não ficar muito grosseiro. Depois que eu tirei o excesso, agora aqui pela abertura, a gente vai virar pro lado direito. Depois que eu virei aqui pro lado direito, vou no ferro, vou passar o ferro. E aqui na aberturinha, ó, a gente dobra as pontinhas, deixando bem retinho, passa o ferro pra ficar alinhadinho, tá? Aqui, pessoal, passei o ferro e agora eu vou passar uma costurinha só nessa parte reta,
bem na beiradinha para poder fechar essa abertura que a gente deixou. Costurinha feita aqui, vou reservar aqui do lado e agora eu vou pegar as duas alcinhas, tá? E vou passar uma costura na beiradinha de cá e outra na beiradinha de cá, isso eu vou fazer nas duas. Passei a costura nas duas tirinhas, vou deixar aqui do ladinho um pouco. Agora a gente vai fazer isso daqui, ó. Eu vou dobrar, trazendo mais ou menos até aqui, ó, no início dessa divisão, tá? Dobrou, vou colocar aqui nos prendedores só pra segurar. E aí, eu vou passar uma costura reta com retrocesso, tá? Não esquece o retrocesso, até aqui embaixo. Se você tiver dificuldade de fazer a costura reta, pega uma régua, posiciona aqui assim, ó. Risca com giz de costura ou aquela caneta que apaga com o calor do ferro, tá? Faz o risco e costura em cima do risco, tá bom? Depois que eu passei a costura, gente, aqui, ó, dessa beiradinha pra baixo, eu fiz a marcação de 7 centímetros e fiz um risco aqui, ó, tá vendo? Esse risco branco aqui, fiz com giz, que vai ser onde nós vamos costurar as duas tirinhas, tá? De um dos lados nós vamos colocar a maior e do outro lado a menor. A gente vai primeiro fazer a costura assim, ó, com ela pra baixo, nessa posição, vou fazer uma costurinha aqui e depois a gente vira, mas eu vou vir aqui na máquina pra mostrar pra vocês, ó. O seguinte, aqui a gente vai abrir, tá? E costurar só nessa parte da frente, tá bom? Então, aqui, costurei a maior e agora a menor, desse outro ladinho aqui. Mesmo esquema, a gente separa aqui e costura só na parte da frente. Aí, depois que nós fizemos isso, aí a gente vai puxar elas pra cima. E aqui a gente passa mais uma costura com uma margem um pouco maior, um pé de máquina, pra não aparecer aqui o tecidinho, tá? Também aqui só na parte da frente, tá, gente? Puxa assim, ó, tá vendo? Separa. Antes de finalizar, da gente fechar a nossa peça, se você quiser fazer um pespontinho aqui, ó, na beiradinha da aba, fica a critério de vocês, tá? Então, eu vou fazer porque eu acho que fica bonitinho. Então, aqui, ó, bem na beiradinha, faço a costurinha. E agora sim, depois que nós fizemos essa costura na aba, agora a gente vai dobrar bem certinho aqui, ó. Agora, a nossa costura final ela tem que ficar bem certinho aqui, tá bom? E agora, pra finalizar, nós vamos passar uma costura bem na beiradinha, tá? Começando aqui, vem aqui e passa aqui nessa parte da base. Então, olha só, depois que passou a costura, nossa peça tá pronta. Então, a gente ficou com um bolsinho aqui, outro aqui. No meio, a gente também tem um acesso aqui, ó, entre as abas, tá vendo? Olha só. Pra fechar, fechou uma abinha, fechou a outra, a gente vai pegar essa faixinha aqui e passar por dentro da menor. E olha só, que legal que fica, gente. Uma peça bem bacana para quem é iniciante, não tem aí zíper, botão, nada. E olha só que legalzinha que fica. O valor de venda que eu deixo para vocês dessa peça fica aí de 40 a 50 reais, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aula.